Olá, pessoal, tudo bem? Sexto ano, vocês sabem que a semana que vem é semana de prova, né? Semana que vem não vai ter videoaula, semana que vem vai ser as provas. Então, nessa aula de hoje, a gente vai estar revendo com vocês conteúdo de matemática 1. Na próxima aula, na aula de sexta-feira, nós vamos estar fazendo a revisão do conteúdo de matemática 2, ok? Essa aula, conteúdo de matemática 1. Na aula de sexta-feira, conteúdo de matemática 2, ok? Gente, nessa aula aqui de hoje, vai ser uma aula mais longa, onde eu vou trabalhar questões parecidas com o que vão cair na prova. Ah, Jorge, mas você não trabalhou as questões parecidas. Mas com certeza eu corrigi as questões lá em alguma parte dos exercícios, né? Ah, então tá bom, Jorge. Jorge, se eu estudar só por essa aula, eu fecho a prova? Olha, vou trabalhar quase todos os conteúdos que vão cair de matemática 1 aqui. Mas eu indico, se você está com alguma dificuldade sobre fração aí, né? Você correr lá e verificar, né? A questão nas outras videoaulas, caso você não tenha compreendido muito bem. Nessa videoaula, a gente vai estar trabalhando com vocês, se eu não me engano, 17 questões, onde eu vou resolver aqui com vocês cada uma dessas 17 questões. Então, se você cansou de assistir a aula, pausa um pouquinho, na hora que eu terminar um exercício, vai lá, bebe uma água, volta, mas mantenha o foco, porque essa aula é a aula da parte de revisão de matemática 1 da prova da semana que vem. Semana que vem é semana de prova, ok? Então vamos lá. Gente, questão número 1. Qual é a fração que representa cada situação abaixo? Então, nós temos algumas situações e nós vamos ter que verificar qual fração que vai representar cada uma dessas situações. Exemplo, vamos lá, letra A. 5 horas de um dia. Olha, eu tenho 5 horas de um dia. Um dia, ele tem quantas horas? 24 horas, não é? Então, é 5 horas de um total de 24. Então, o numerador é 5, 24 é o denominador. 5, 24 avos. 11 dias de um mês. Então, vamos lá. 11 dias de um mês. Um mês, né? Na maioria das vezes, né? Quando fala isso, a gente coloca o mês valendo 30 dias. Ah, se fosse o mês de 31. Quando o exercício não fala quantos dias tem um mês, a gente sempre considera 30 dias. Então, são 11 dias de um mês. Eu estou falando de dias. Um mês tem quantos dias? 30. Então, vai ficar 11/30 avos, ou seja, 11/30. 11 dias de um total de 30 dias. 3 dias de uma semana. Uma semana possui quantos dias? 7. Uma semana, ela possui 7 dias, ok? Se uma semana ela possui 7 dias, e eu dentro desses 7 dias eu vou querer apenas quantos? 3. Então vai ser 3 sétimos. 7 ovos de uma dúzia de ovos. 7 ovos de uma dúzia de ovos. Então, uma dúzia contém quantos ovos? 12. E desses 12 ovos, eu vou pegar quantos ovos? 7. Então, é 7 de 12, não é? Então, é 7 sobre 12. 7, 12 avos. 9 meses de um ano. Um ano tem quantos meses? 12. Um ano tem 12 meses. Então, total de meses que tem um ano, 12.
Desses 12 meses, eu vou querer apenas quantos? 9. Então, vai ser 9 e 12 avos, ok? Questão 2, né? Então, questão 1 aí a gente deu cada fração que representa cada situação dessa. 5 horas de um dia, 5, 24 horas, 5, 24 avos. 11 dias de um mês, 11 30 avos. 3 dias de uma semana, 3 sétimos. 7 ovos de uma dúzia de ovos, 7 dozeavos. 9 meses de um ano, 9 dozeavos. Ok? Não é difícil, é hiper tranquilo. Questão 2. Escreva como se lê cada fração abaixo. Então, a questão 2 pediu para a gente se ler como escreve cada fração abaixo. Gente, nós sabemos que de denominadores de 2 a 10 se lê na forma ordinal. Como assim? O 2 se lê meio. Então, vai ficar, por exemplo, 1 sobre 2 é 1 meio, né? Quando o denominador é 3, nós lemos terço. Quando o denominador é quarto. 5, lemos quinto. 6, lemos sextos. 7, lemos sétimos. 8, a gente lê oitavo. 9, a gente lê nono. 10, a gente lê décimos. A partir do 10, nós lemos na forma cardinal com avos na frente. Como assim? Se for, por exemplo, 8 sobre 11, vai ficar 8, 11 avos. 7 sobre 12, 7, 12 avos. Aí ele escreve o nome na forma mesmo e coloca avos na frente. Com exceção do 100 e do 1000 e dos múltiplos de 10, né? Por quê? Porque do 100, quando o denominador é 100, nós lemos centésimos. Quando o denominador é 1000, nós lemos milésimos, ok? Então, vamos escrever como se lê cada essa fração? Ó, 7 sobre 10. Então, vai ficar 7 décimos. 5 sobre 9. 5 nonos. 3 sobre 11. Ó, passou de 10. 3 sobre 11. Então, é 3, 11 avos. 9 sobre 35. 9 e 35 avos. 3 sobre 100. 3 centésimos. 12 sobre 1000. 12 milésimos. Ok? Tá aí. É assim que se lê cada uma dessas frações. Tá bom? Questão 3. Entre as frações abaixo, indique quais são próprias e quais são impróprias. Justifique sua resposta. Gente, lembrando que a parte de cima da fração recebe o nome de numerador. A parte de baixo da fração recebe o nome de denominador. Quando uma fração ela é considerada uma fração própria, quando o numerador é menor que o denominador, isto é, a parte de cima da fração é menor do que a parte de baixo. Quando uma fração é considerada imprópria, quando o numerador é maior que o denominador, ou seja, a parte de cima é maior que a parte de baixo. Então, quando a parte de cima é a menor, nós falamos que quando o numerador é o menor, nós falamos que se trata de uma fração própria. Quando os numeradores são maiores que os denominadores, isso é, a parte de cima da fração é maior que a parte de baixo, nós falamos que se trata de frações impróprias. Dentre essas frações aqui, quais são próprias e quais são impróprias? Ó, 9 meios e 17 trezeavos. São frações impróprias. Por que essas duas aqui são frações impróprias? Porque os numeradores são maiores que os denominadores. A parte de cima é maior do que a parte de baixo da fração. Já 11 vinteavos e 71 noventaavos são frações próprias. Por que são frações próprias?
Porque o numerador é menor do que o denominador, ou seja, a parte de cima da fração é menor do que a parte de baixo. Então, olha aqui, as frações 11/20 e 71/90 são frações próprias, pois o numerador é menor que o denominador. Já as frações 9,5 e 17/13 são frações impróprias, pois os numeradores são maiores que os denominadores, ok? Numerador maior, fração imprópria. Numerador menor, fração própria, ok? Isso tudo já foi explicado para vocês. Isso daqui é só uma revisão, tá bom? Agora, vamos à questão de quantidade, né? Quantidade que uma fração ela pode representar. Determine quanto é 3/5 de 70 na letra A e na letra B 11/20 de 40. Então vamos fazer. Para verificar quanto que é 3/5 de 70, nós vamos pegar o 3/5 e multiplicar por 70. O 70 ele não tem denominador, então nós colocamos um 1 aqui embaixo e vamos multiplicar de cima com de cima, de baixo com de baixo. Então calma aí, Diógenes. Toda vez que tiver um número multiplicando por uma fração e ele não tem denominador, eu vou colocar o número 1 no denominador dele? Sim, porque nós aprendemos lá no 4º e 5º ano que quando não aparece o denominador, significa que o denominador é o número 1. Então, nós vamos multiplicar 3 vezes 5 e 5 vezes 1. Multiplica de cima com de cima, de baixo com de baixo. Numerador com numerador, denominador com denominador. 3 vezes 70 sobre 5 vezes 1. 3 vezes 70, 210. 5 vezes 1, 5. Lembre-se, toda fração representa uma divisão. Então, isso aqui é 210 sobre 5 é a mesma coisa que 210 dividido por 5, né? 210 dividido por 5, 42. Letra B. 11/20 de 40. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos multiplicar 11/20 vezes 40. Não tem denominador, coloca 1. Então, nós vamos multiplicar 11 vezes 40 e 20 vezes 1. 11 vezes 40, 440. 20 vezes 1, 20. 440 sobre 20, ou seja, 440 dividido por 20, pois toda fração representa uma divisão. Então, vai ficar 440 dividido por 20. 440 dividido por 20, 22. Então, quanto que é 11/20 de 40? 22. Ok? Vamos agora para a questão 5. Marta foi na frutaria e comprou o equivalente a 5/6 de 12 maçãs e 2/9 de 18 pêssegos. Quantas maçãs e quantos pêssegos Marta comprou? Para verificar o número de maçãs e o número de pêssegos que a Marta comprou, a gente vai ter que saber quanto que é 5/6 de 12 e 2/9 de 18. Então, vai dar 5/6 de 12. Vai ser 5/6 vezes 12. Não tem denominador, coloca 1, né? Então, vai ficar 5 vezes 12 e 6 vezes 1. 5 vezes 12, 60. 6 vezes 1, 6. 60 sobre 6 é a mesma coisa que 60 dividido por 6. 60 dividido por 6, 10.
Então, já sabemos quantas maçãs a Marta comprou. A Marta comprou 10 maçãs. Agora, vamos verificar quantos pêssegos a Marta comprou. A Marta comprou o equivalente a 2 nonos de 18 pêssegos. Então, vai ser 2 nonos vezes 18. O 18 não tem denominador, coloca 1. Vai ficar 2 vezes 18 e 19 vezes 1. 2 vezes 18, 36. 9 vezes 1, 9. 36 dividido por 9, 4. 4 pêssegos. A Marta, ela comprou, então, 10 maçãs e 4 pêssegos. Ok? Viu? Não é difícil. É tranquilo. Questão 6, pessoal. Nós vamos rever a questão do número misto, né? Olhem aí. Transforme os números mistos em frações impróprias. Então, nós vamos transformar cada um desses números mistos aqui em frações impróprias. Qual é o primeiro número misto? 2 inteiros e 1/5. Então, é 2 inteiros e 1/5. Lembre-se, o denominador jamais muda. O denominador é 5. Então, eu vou pegar o denominador, multiplicar por 2 e somar mais o numerador. Pego, o denominador repete, aí eu pego no denominador, multiplico pela parte inteira e somo mais o numerador. Então, o denominador vai ficar 5, vai ficar 5 vezes 2 mais 1. 5 vezes 2, 10. 10 mais 1, 11. 11/5. Agora, aí vai ficar 4. Vai ficar 4 vezes 5 mais 3. 4 vezes 5 mais 3. 4 vezes 5, 20. 20 mais 3, 23 quartos. Vamos transformar esse número misto em fração imprópria. O denominador vai continuar sendo 9, nunca troca o denominador. E agora nós vamos pegar e vamos multiplicar o denominador para achar a parte do numerador, né? Multiplica o denominador vezes o número inteiro e o resultado soma mais 7. Ou seja, vai ficar 9 vezes 1 mais 7. 9 vezes 1, 9. 9 mais 7, 16. 16 nonos. Tá aqui. Encontramos as frações impróprias de cada número misto que nós temos aqui. Ok? Questão 7. Transforme as frações impróprias abaixo em número misto. Agora é o contrário, né? Nós vamos estar transformando as frações impróprias em número misto. Na questão 6, nós transformamos os números mistos em frações impróprias. E nas frações, agora na questão 7, nós vamos estar transformando as frações impróprias em números mistos. Lembre-se do que eu falo direto, toda fração representa uma divisão. Então, para encontrarmos o número misto que cada fração imprópria corresponde, basta pegar o numerador e dividir pelo denominador. O quociente é a parte inteira e o resto da divisão é o numerador. Lembrando que o denominador lá do número misto vai continuar o mesmo, vai continuar o 5. Então, para entender melhor, vamos pegar o 29 e dividir por 5. Que número vezes 5 é o mais próximo de 29? 5. 5 vezes 5, 25. 29 menos 25 resulta em 4. A parte inteira vai ficar o quociente, o resultado da divisão. Ó,
A parte inteira vai ficar o resultado da divisão, que no caso foi 5. O numerador vai ser o resto. Qual que é o resto? 4. E o denominador continua o mesmo, que é 5. Então, como que vai ficar o número misto que representa essa fração aqui? 5 inteiros e 4 quintos. Então, houve 5 inteiros e 4 quintos de outra parte. Vamos estar transformando agora 19 terços em números primos. Vamos pegar o 19 e dividir por 3. 19 dividido por 3, que número vezes 3 é o mais próximo de 19? 6. 6 vezes 3, 18. Então, vai ser 19 menos 18, 1. Lembre-se, a parte inteira é o resultado, o denominador continua o mesmo e o numerador vai ser o resto. Ou seja, vai ser 6 inteiros, o numerador é o resto, que é 1, e o denominador continua o 3. Então, vai ficar 6 inteiros é igual a 6 inteiros e 1 terço. Ok? Transformamos frações próprias em números mistos. Tranquilo? Questão 8. Entre as frações 7 quinzeavos e 11 quinzeavos, qual é a maior? Justifique. Nessas frações, o que são iguais? Os numeradores ou os denominadores? Os denominadores. A parte de baixo. Os denominadores. Quando os denominadores são iguais, quanto maior for o numerador, maior será a fração. Preste atenção na frase que eu acabei de falar. Quando os denominadores são iguais, os denominadores aqui são iguais, quanto maior for o numerador, maior será a fração. Então, qual é a fração aqui que é a maior? 7 quinzeavos ou 11 quinzeavos? 11 quinzeavos. Por que ela é a maior? Porque o numerador dela é maior. Então, 11 quinzeavos é a maior. Pois, como os denominadores de ambas são iguais, quanto maior for o numerador, maior será a fração. Ok? Agora, vamos à questão 9. Ana e Maria compraram algumas rosas. Ana pagou o equivalente a 6 oitavos e Maria pagou o equivalente a 7 onzeavos dessas rosas. Quem pagou mais? Justifique-se. Preste atenção aqui. Quais são as frações que representa quanto cada uma pagou pelas rosas? Ó, a quantidade de rosas que a Ana pagou é representada por 7 oitavos. A quantidade de rosas que a Maria pagou é representada por 7 onzeavos. Né? Olha, observa essa fração. Os denominadores são iguais? Não. O denominador da fração que representa a quantidade de rosa que a Ana comprou é 8. E a que representa a quantidade de rosa que a Maria comprou é 11. Mas os numeradores são iguais. Ó, os numeradores de ambas as frações são 7. Olha as frações, 7 oitavos, 7 onzeavos. Aqui são os numeradores que são iguais. Se os numeradores são iguais, significa que é o contrário. Quanto menor for o denominador, maior será a fração. Então, olha, qual dessas aqui tem o menor denominador? 7 oitavos ou 7 onzeavos? 7 oitavos. Então, se os numeradores são iguais, a maior fração vai ser a que vai ter menor denominador, que é a 7 oitavos. 7 oitavos representa a quantidade de rosas que quem pagou? Ana. Então, quem pagou mais pelas rosas foi Ana. Aqui se ficou ano, né? Então, quem pagou mais pelas... Só um momento. Quem pagou mais pelas rosas... Quem pagou mais pelas rosas foi... Ana.
e não ano, né? Quem pagou mais pelas rosas foi Ana. Pois, como as frações possuem numeradores iguais, quanto menor for o denominador, maior será a quantidade que a fração representa. Isso mesmo. Quanto menor for o denominador, maior será a fração. Ok? Então, quem pagou mais pelas rosas foi a Ana. Agora, vamos lá. Questão 10. Questão 10. A questão 10 fala o seguinte: Andréia comeu 2 pizzas inteiras e um pedaço da terceira pizza que comprou. Sabendo que todas as pizzas e seus pedaços eram do mesmo tamanho e que todas as pizzas foram divididas em 4 pedaços, determine quanto a Andréia comeu através de letra A, o número misto. Então, olha, a Andréia, ela comeu 2 pizzas inteiras. Lembrando que essas pizzas, todas elas eram divididas em quantos pedaços iguais? 4. Então, nós já sabemos que o denominador vai ser 4. Ok? Porque o denominador sempre vai ser a quantidade de partes que o todo foi dividido. Cada pizza toda não foi dividida em 4 partes iguais? Sim, 4 pedaços iguais. Então, olha, 4 pedaços iguais. Ok? 4 pedaços iguais, mas ela comeu 2 pizzas inteiras. Então, vai ser 2 inteiros. 2 inteiros. Esse daqui é a quantidade de inteiros que tem. Porque pegou tudo. Então, a Andréa comeu 2 pizzas inteiras. Então, tem 2 inteiros. Se ela tivesse comido 3 pizzas inteiras, no lugar desse 2, seria 3, ok? Mas como ela comeu 2 pizzas inteiras, vai ser 2. E da terceira pizza, ela comeu um dos 4 pedaços. Ok? Ela foi lá, comeu 2 pizzas inteiras e um pedaço da terceira pizza, que também foi dividida em 4 partes. Então, olha, 2 pizzas inteiras mais 1/4 da terceira pizza. 2 inteiros e 1/4. Tá aqui o número misto que representa a quantidade de pizza que a Andréia comeu. Agora, eu quero determinar como que é nessa fração imprópria, né? A fração imprópria da quantidade de pizza que a Andréia comeu. Então, basta pegar o número primo e o número misto e transformar ele em fração imprópria. O denominador vai continuar sendo o mesmo, que é o 4. Eu vou pegar o 4, multiplicar por 2 e somar mais 1. 2 vezes 4, 8. Mais 1. 8 mais 1, 9. 9 quartos. Então, significa que de todas essas pizzas aí que ela tinha aí e comeu, né? Ela comeu 9 pedaços de pizzas que foram divididas em 4 pedaços iguais. Ok? Espero que tenham entendido a questão 10. Questão 11. Sandra falou que as frações 7 nonos e 21/27 são equivalentes. Já Antônio afirmou que 9 oitavos e 11/15, que 11 oitavos e 15 e 8 nonos e 11/15. Faça o cálculo necessário e indique quem está certo e quem está errado. Ou seja, a Sandra, ela falou que essas duas frações são equivalentes. O Antônio já falou que essas duas frações aqui são equivalentes. Nós vamos ter que verificar se as frações são equivalentes ou não. Como verificar se duas frações são equivalentes? Para verificar se duas frações são equivalentes, eu vou ter que multiplicar cruzado. Eu vou ter que multiplicar o numerador de uma fração com o denominador da outra. O de cima de uma fração com o de baixo da outra fração, ok? Então, olha, vou pegar o 7 vezes 27
E o 9 vezes 21. Ó, 7 vezes 27, 9 vezes 21. Se o resultado for o mesmo, aí significa que a nossa fração, que as nossas frações, aí são equivalentes. Se o resultado das multiplicações não forem os mesmos, aí significa que elas não são equivalentes. Então vamos multiplicar cruzado. Vai ficar 7 vezes 27 e 9 vezes 21. 7 vezes 27, 189. 9 vezes 21, 189 também. Ó, multiplicamos cruzado. O numerador 7 com o denominador 27 e o 9 vezes 21. 27 vezes 9, 189. 21 vezes 9, 189 também. As multiplicações cruzadas aí foram iguais. Então, 7 nonos e 21 27avos são frações equivalentes, né? Porque a gente multiplicou cruzado, o resultado delas foram os mesmos, ok? Agora, vamos ver se o Antônio está certo ou está errado. O Antônio falou que 9 oitavos e 11 quinzeavos são equivalentes. Então, vamos multiplicar 8 vezes 15 e 9 vezes 11. Né? Multiplicar cruzado. 8 vezes 15, 120. 9 vezes 11, 99. A multiplicação cruzada, isto é, o numerador de um com o denominador do outro, deu o mesmo resultado? Não, deram resultados diferentes. Então, 9 8 nonos e 11 quinzeavos são frações equivalentes ou não? 8 nonos e 11 quinzeavos não são frações equivalentes. Então, Sandra estava correta e Antônio estava errado. Porque para duas frações serem equivalentes, elas têm que representar a mesma quantidade. E pela aquela propriedade que a gente estudou, se a gente multiplicar cruzado, denominador de uma com o numerador da outra, o resultado da multiplicação tem que ser o mesmo. Questão 12. Sabendo que a letra X representa um número, então, olha, a letra X aí, pessoal, vai representar um número. Determine qual é o valor de X na igualdade abaixo para que as duas frações sejam equivalentes. Então, nós vamos ter que encontrar o valor de X para que essas duas frações aqui, ó, 3 quintos e 21 sobre X, sejam frações equivalentes. Então, para elas serem equivalentes, nós vamos ter que multiplicar direto ou cruzado? Cruzado, de cima de uma fração com de baixo da outra fração. Ou seja, 3 vezes x e 5 vezes 21. 3 vezes x é igual a 5 vezes 21, porque as frações são equivalentes. O exercício falou que elas são equivalentes. 3 vezes x não tem como multiplicar um número com a letra, né, pessoal? É igual a 150, igual a 105. Aí, eu vou ter que descobrir o valor de x para que eu possa multiplicar o 3 para que o resultado seja 105. Então, que número vezes 3, que número que a gente vai colocar aqui no lugar do x para o resultado ser 105? Ah, Jorge, é difícil. Gente, uma dica, ó. Sempre quando for assim, basta você pegar um número, o resultado, e dividir pelo número que está multiplicando, ó. Então, no caso, seria 105 dividido por 3, né? 105 dividido por 3, 35. Então, se você pegar o 3 vezes 35, pode fazer aí, ó. 3 vezes 35, o resultado vai dar 105. Então, caso você não esteja encontrando, né, basta pegar o resultado lá, que tem lá, né, 105, para você encontrar o valor do número que vai ficar no lugar do x. Nesse caso, basta pegar o 105 e dividir pelo 3.
Aí você encontrou que é 35. Então, qual é o número que vai assumir o lugar do x aí? 35, ok? Então, o número que vai ficar no lugar do x é o 35. Questão 13. Sabendo que Samara comprou 9/13 do total de balinhas e que sua irmã Silmara comprou o equivalente a 27/39 da mesma balinha, determine se elas compraram ou não a mesma quantidade de balinhas. Ou seja, a gente quer saber se a quantidade de balinhas que a Samara e que a Silmara compraram são iguais, são equivalentes. Para a quantidade ser equivalentes, a gente tem que verificar se essas duas frações são ou não equivalentes. Para as duas frações serem equivalentes, vou ter que multiplicar o numerador de uma com o denominador da outra. Ou seja, vai ficar 9 vezes 39 e 13 vezes 27. Então, vai ficar ó, o numerador de um com o denominador da outra. Ó. Numerador 9 vezes o denominador da outra, 39. Numerador 27 vezes 13. 9 vezes 39, 351. 13 vezes 27, 351 também. Os resultados das multiplicações foram iguais ou foram diferentes? O resultado das multiplicações foram iguais. Isso significa, então, que elas compraram a mesma quantidade de balinhas. Por quê? As duas frações são frações equivalentes. Se as duas frações são frações equivalentes, significa que representam a mesma quantidade. Então, a Silmara e a Samara compraram a mesma quantidade de balinhas, sim ou não? Sim. Elas compraram a mesma quantidade de balinhas. Ok? Questão 14. A questão 14 fala o seguinte: simplifique as frações abaixo até encontrar a equação irredutível equivalente de cada uma. Ou seja, nós vamos ter que simplificar as frações até não ser possível mais a gente simplificar. O que é simplificar as frações? Né? Na aula de ontem eu falei sobre isso, né? Simplificar as frações é nada mais, nada menos que dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número até não ser possível mais. Ou seja, 36/54. Vamos simplificar essa fração. Os dois números são pares, não são? Se os dois números são pares, significa que nós vamos dividir os dois por 2. Ó, vai ficar 36 dividido por 2, 18. 54 dividido por 2, 27. É possível simplificar por 2 de novo? Ou seja, é possível sim dividir o 18 e o 27 por 2 e dar uma conta exata? Não. Porque, olha, 18, ele não é divisível por 2. É divisível por 2, mas o 27 não. Mas os dois aqui são divisíveis por 3. Então, vai ficar 18 dividido por 3 e 27 dividido por 3. 18 dividido por 3, 6. 27 dividido por 3, 9. Então, vai ficar 6 nonos. Ainda é possível dividir o numerador e o denominador da fração pelo mesmo número? Sim, é possível dividi-los por 3 de novo. Então, vai ficar 6 dividido por 3, 2. 9 dividido por 3, 3. É possível dividir o 2 e o 3 pelo mesmo número de novo? Não. Então, 2/3 é uma fração irredutível. 2/3 é uma fração irredutível. Ok? Não dá mais para simplificar. Letra B. 40/60.
Ó, dá para dividir os 2 por 2? Não dá, porque os 2 não são divisíveis por 2. O 60 é, mas o 45 não. E para simplificar por 2, os 2 têm que ser divisíveis por 2, e não são. Por 3, dá para simplificar? Dá. Por 3, dá para simplificar. Para simplificar por 3, significa que eu vou dividir o 45 por 3 e o 60 por 3. 45 dividido por 3, 15. 60 dividido por 3, 20. 15 e 20 avos. Dá para simplificar de novo por 3? Não dá. Dá para simplificar por 5. Então, vai ficar 15 dividido por 5, que dá 3. 20 dividido por 5, que vai dar 4. 3 quartos. Simplificamos. Então, simplificar uma fração é dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, até isso não ser mais possível. Essa fração que não é mais possível dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, recebe o nome de fração irredutível. Questão 15. Efetue a adição e subtração entre as frações abaixo. Olha aqui. 3 décimos mais 5 décimos. Ó, é uma adição. Os denominadores são iguais. Numa adição com denominadores iguais, a gente iguala o denominador e somos numeradores. Conservo o denominador, que é o 10 no caso, e vamos somar os denominadores. Os numeradores, que são 5 e 3. 3 mais 5, 8. Qual é o resultado? 8 décimos. Na subtração é a mesma coisa, ó. 15 dozeavos menos 11 dozeavos. É uma subtração de denominadores iguais. Conserva o denominador e subtrai os numeradores. Vai ser 15 menos 11. 15 menos 11, 4. 4 dozeavos. 7 nonos mais 3 terços menos... Opa! 7 nonos mais 3 nonos menos 4 nonos. Tem uma adição e uma subtração de denominadores iguais. Então, a gente conserva o denominador, 9, soma e subtrai os numeradores, que vai ficar 7 mais 3 menos 4. 7 mais 3, 10. 10 menos 4, 6. 6 nonos. Ok? Vamos agora para a questão 15. Determine a fração resultante de cada adição e subtração em cada caso abaixo. Observação. Na questão 15, os numeradores eram impares, então era só conservar o denominador e fazer as contas com os numeradores, né? Isso é de boa. Agora, aqui não. Os denominadores são diferentes. Se os nossos denominadores são diferentes, isso significa que a gente vai ter que tirar o mínimo múltiplo comum dos denominadores antigos e o valor do mínimo múltiplo comum será o nosso novo denominador. Então, vamos ter que tirar o mínimo múltiplo comum de 8 e 10. Tirando o MMC de 8 e 10, né? Os dois são divisíveis por 2. 10 dividido por 2, 5. 8 dividido por 2, 4. O 4 ainda dá para dividir por 2. Então, desce o 5. 4 dividido por 2, 2. Dá para dividir o 2 por 2. Desce o 5. 2 dividido por 2, 1. O 5 é divisível só por 1 por ele mesmo. Eu vou dividir o 5 por 5. Né? 5. Nós aprendemos isso lá no segundo bimestre. Né, pessoal? Quem estudou comigo ou com a Bianca aprendeu isso daqui. Conserva, né? Agora vamos multiplicar todos os fatores que a gente encontrou. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. O nosso novo denominador aqui, então, vai ser 40. Então, vou substituir o 8 por 40, mais, e o 10 também vou substituir por 40. Substituímos o 8 e o 10 por 40.
Agora está na hora de encontrar os numeradores. O que a gente faz? Pega o 40, divide pelo denominador antigo, que é 8, e o resultado multiplica com o numerador antigo, que é 1. Ou seja, vai ficar 40 dividido por 8 vezes 1. 40 dividido por 8, 5. Vezes 1, 5. A mesma coisa a gente vai fazer com a outra. 40 dividido por 10, 4. O 4 vai ficar vezes o 3. 4 vezes 3, 12. Então, vai ficar 12. Está aqui os cálculos. Então, vai ficar 5 40avos mais 12 40avos. Virou uma adição de denominadores iguais. Conservo o denominador e somos denominadores. Conservo o denominador e somos numeradores. Falei errado, né? Conservo o denominador, que é 40, e somos numeradores, que é 5 mais 12. 5 mais 12, 17. 17, 40 avos. A letra B. 3 quartos menos 1 sexto. A letra B é 3 quartos menos 1 sexto. Então, nós temos uma subtração de denominadores diferentes. Vamos tirar o mínimo múltiplo comum do 4 e do 6, né? São os denominadores. Tirando o mínimo múltiplo comum, ó, ficou 2, 2 e 3. Então, vai ficar 2 vezes 3, que é igual a 12. O nosso novo denominador vai ser 12. Para encontrar o nosso novo numerador, vou pegar o 12, dividir por 4 e multiplicar por 3. 12 dividido por 4 vezes 3. 12 dividido por 4, 3. Vezes 3, 9. Então, o nosso novo denominador vai ser 9. Eu venho e coloco 9. Menos 12 dividido por 6 vezes 1. 12 dividido por 6, 2. Vezes 1, 2. Então, vai ficar 2 dozeavos. Então, ficou 9 dozeavos menos 2 dozeavos. Uma subtração de frações com denominadores iguais. Conserva o denominador e subtrai os numeradores. 9 menos 2, 7. 7 dozeavos. Está aqui a nossa resposta. Questão 17. João, Paulo e André resolveram fazer um lanche e comprar alguns pedaços de bolo. João comprou o equivalente a 7/9 dos pedaços do bolo. Paulo levou 4/6 dos pedaços do bolo. André, além de não levar nenhum pedaço do bolo, comeu o equivalente a 1/4 dos pedaços que os dois amigos levaram. Determine a fração que representa o quanto do bolo sobrou para o João e Paulo comer. Ou seja, o João levou uma quantidade de bolo, o Paulo levou outra quantidade de bolo, o André, além de não ter levado nem um pedaço de bolo, foi lá e comeu 1/4 dos pedaços de bolo que os amigos dele levaram, né? Queremos saber qual é a fração que vai representar da quantidade de bolo que sobrou para o João e para o Paulo comer. Então, vamos armar nossa conta. Primeiro, tem a quantidade de bolo que o João levou, que é 7/9, mais a quantidade de bolo que o Paulo levou, 4/6. Aí o André foi lá e comeu 1/4. Então, é 7/9 mais 4/6 menos 1/4. Adição e subtração com denominadores diferentes. O que nós temos que fazer com os denominadores? Tirar o mínimo múltiplo comum de 9, 6 e 4. Tirando o mínimo múltiplo comum de 9, 6 e 4, vai ficar 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Mínimo múltiplo comum vocês já sabem fazer. Estamos fazendo mínimo múltiplo comum desde lá do segundo bimestre. Vocês aprenderam o mínimo múltiplo comum lá no quarto, reviram no quinto e estão revendo aqui no sexto. Ok? Por isso que eu não estou fazendo passo a passo o MMC. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36.
Então, 36 é o resultado do mínimo múltiplo comum. Nós vamos substituir os denominadores antigos por 36, ok? Vamos substituir os denominadores antigos por 36. Então, olha, vai ficar 36, com o denominador 36, 36, mas nós não encontramos ainda os numeradores. Para encontrar os numeradores, eu vou pegar o 36, dividir por 9, e o resultado vou multiplicar por 7. 36 dividido por 9 vezes 7. 36 dividido por 9, 4. 4 vezes 7, 28. Então, resultado coloca aqui. Mesma coisa a gente vai fazer aqui. Vai pegar o 36 dividido por 6 e multiplicar por 4. 36 dividido por 6, 6 vezes 4, 24. Então, vai ficar 28 mais 24. 36 dividido por 4 vezes 1. 36 dividido por 4, 9 vezes 1, 9. Então, vai ficar 28 36 avos, mais 24 36 avos, menos 9 36 avos. O denominador aqui são iguais, não são os denominadores? Então, vai ficar 36. Então, vai ficar 28 mais 24, menos 9. 28 mais 24, 52. 52 menos 9, 43 36 avos. Então, o que sobrou do bolo para o João e Paulo comerem é o equivalente a 43 36 avos. Ok? Pessoal, com isso nós terminamos a revisão de matemática 1. Ok? Tá. Diógenes, eu vou assistir a aula para fazer a prova, tal. O importante seria, né, que vocês assistissem, estudassem antes, né? Mas eu sei que alguns vão acabar assistindo lá no final. Por isso que eu não vou passar nenhum exercício idêntico a da videoaula. Mas alguns exercícios parecidos, claro que vão ter, a maioria, tá bom? No mais é isso. Foi uma aula grande, eu sei, mas foi necessário essa aula grande para rever todo o conteúdo que eu queria que vocês revessem para a prova, tá bom? Até sexta na nossa revisão de matemática 2. Tchau!